Olá, pessoal. Então, vamos a mais uma palavra aqui, Bispa Sônia Corrêa falando das mulheres magníficas em Deus. Como é que você está, mulher magnífica em Deus? Vamos ficar um pouco mais magníficas, né? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu quero ler um versículo aqui para você, Atos, capítulo 20, versículo 28, onde diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, eu quero falar aqui hoje sobre oração estratégica, sobre como orar, como que nós devemos nos posicionar. Eu sei que todo mundo, né, muitas pessoas falam em oração, eu sei que talvez você já esteja até cansado, né, de ouvir isso, não sei, mas tem algo assim que o Senhor colocou no meu coração quando Ele me deu essa palavra, que eu quero compartilhar porque eu acho que é muito pertinente nesse tempo de guerra, nesse tempo de dificuldades que nós estamos enfrentando. A igreja um pouco, como é que eu vou dizer? Muitas pessoas não estão sendo integralmente crentes, que eu acho que essa seria a expressão correta. O que significa isso? Bom, eu tô na igreja, no momento que eu tô ali eu creio e tudo, mas quando eu saio de lá eu tô da mesma forma, não consigo mudar as situações e a minha vida continua sem mudança. Então, nós precisamos da mudança do Senhor, né, na nossa vida. Amém, queridos? Então, olha só. Lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, Esther, quando ela foi convocada a fazer o jejum pelo seu tio, ela decidiu se consagrar, né, fazer jejum e ir na presença do rei. E ela diz uma frase bem interessante: se eu morrer, eu morrerei. E se eu viver, né, viverei como ela viveu. Então, eu quero deixar algo assim, uma compreensão que nós precisamos. Quando nós estamos em busca de uma causa, nós precisamos realmente ter uma fé tão tremenda como ela. Ela pensou assim: se Deus der, só Ele pode dar. E se Ele não der, eu não vou ter. Mas se tem alguém que pode me dar uma resposta, se tem alguém que pode me ajudar, se tem alguém que pode realmente resolver o meu problema, é Deus. Só que o Senhor, Ele fez uma coisa tão tremenda, Ele deixou um legado para a igreja. Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele se doou por nós, mesmo sem saber se eu ia aceitar Ele, né? Quantos anos depois eu nasci, eu vim. E Ele não sabia, mas Ele pagou o preço pelos meus pecados. Mesmo assim, Ele pagou um preço. Quando Jesus fez isso, Ele nos deu algo tremendo. Ele nos deu assim, Ele nos deu a custódia de Satanás. Ele nos deu o poder de aprisionar Satanás. Ele deu essa legalidade para a igreja, que sou eu e que sou você. Essa igreja, como dizem Atos aqui, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja que é eu, que creio em Jesus Cristo, que já disse para Ele, que aceito Ele como Senhor e Salvador, e que começo então, nesse momento, a viver o que Ele pede para que eu viva, porque tudo que Ele tem para mim é vida e vida em abundância. Então, amados, o que eu quero dizer, como que nós temos nos posicionado, como que você tem se posicionado diante das causas que você tem colocado diante do Senhor. Como que você tem se posicionado? Você tem dito: Senhor, só o Senhor, porque se o Senhor não me der a resposta, eu vou morrer. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Sabe, Jesus, Ele disse lá em Efésios 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, Ele fala sobre a graça, e é algo tremendo, sabe, amadas, que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para nós viver essa palavra e realmente ter as vitórias que nós temos buscado. Deus tem levantado um exército, só que o exército dele, que aceita Cristo, que se decide por Jesus, está, como que diz, perdido na guerra. Sabe, está sem posição, sem se posicionar na fé, que é a prioridade. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. É impossível agradar ao Senhor. Então, olha só. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, olha só. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos. E Deus nos ressuscitou, no versículo 6, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada com sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja bem, quando Deus te chama, quando você aceita Cristo, quando você já veio tudo preparado para você, já estava tudo preparado. E eu vou falar sobre oração, mas nós temos que entender que existem 2 passos para a eternidade. 2 passos. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Não existe um território neutro, como algumas seitas e algumas religiões ensinam, que tem um tempo, né? Tem um tempo para você voltar, tem um tempo para você ficar ali, para purificar. E isso não é verdade, porque a Bíblia não fala, e eu creio na Bíblia. Entende? Eu creio na verdade que Deus deixou escrito. Então, e não fala isso, fala que nós ressuscitamos em Cristo quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, nós precisamos entender isso muito claro, que não é por boas obras. Meu esposo fala uma coisa bem correta, ele diz assim, ó, que toda a pessoa que é crente, ela faz boas obras, mas nem todas que fazem boas obras são crentes. Ou seja, não é pelas boas obras que eu vou ser salva. A salvação não vem pelo bom que eu sou, mas só que se eu tenho Cristo e eu sou salva, eu tenho que fazer boas obras. Amém, queridos? Então eu quero falar essa palavra aqui, ó, que a graça, quando nós temos graça, ela atrai Deus. Ela atrai Deus e ela atrai também as pessoas através das nossas palavras, das nossas atitudes, através da nossa humildade, da nossa sabedoria, sabe? Sem manipulação. Então, a gente tem que entender que há níveis de oração e há níveis de territórios para nós conquistar e nós precisamos saber que nós temos a custódia, nós temos a legalidade de aprisionar Satanás, de colocar ele debaixo dos nossos pés, de anular todo o efeito de toda a sua tentativa de nos destruir, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Então, quando eu entendo isso, eu preciso entender quais os níveis que eu tenho que vencer, sabe? É como ele disse assim, ó, aqui é tremendo aqui em Efésios, olha, ele fala assim, ó, as obras, olha só, versículo 9, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, pensa bem, antes da fundação do mundo, antes para que nós viéssemos a praticar, sabe? Então, qual é a primeira boa obra que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que existem níveis de oração, existem níveis estratégicos para mim ter vitória, existem esses níveis e nós precisamos vencer nesses níveis. Eu quero deixar aqui que existe o nível terrestre, existem 3 níveis, existem muitos níveis, mas os principais que eu creio que nós precisamos entender é que existe o nível terrestre, o nível oculto e o nível de território. Então, olha só, o que significa isso? Os 3 níveis de batalhas espirituais que nós lutamos. O primeiro nível é aonde nós estamos convivendo, é o nosso círculo de convivência, nosso sítio de convivência, onde é dentro da nossa casa, entende? Então eu preciso confrontar, sabe, com o sangue do Cordeiro, sabe, os espíritos malignos que atuam dentro da minha casa, que agem nas pessoas que estão em volta de mim, ou na minha casa, no meu trabalho, onde eu convivo diariamente. Então, tanto com os meus familiares, como com as outras pessoas do meu relacionamento. Toda ação, ela tem uma causa espiritual, e nós temos que entender isso. Ou Deus está agindo, ou o diabo está agindo. Não existe um território neutro. Sabe? Não existe, no mundo espiritual não existe. Existe a nossa decisão aqui, que nós podemos decidir querer fazer algo ou não. Mas aí
nós somos matéria-prima, as nossas ações é matéria-prima para o mundo espiritual. O que eu decidi fazer vai acionar o mundo espiritual para mim ter a resposta. Se eu decidir agir conforme o alimento para Satanás, é ele que vai ter autoridade. Se eu agir conforme o alimento para Deus, para os anjos do Senhor, é Deus que vai ter autoridade sobre a minha vida. Então, esse primeiro nível é até que ponto você tem realmente clamado a Deus pela sua família? Realmente você tem pedido, você tem jejuado, você tem buscado de Deus, orado todos os dias, buscando de Deus a salvação da sua família. As pessoas que ainda não são salvas, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, as pessoas que ainda não têm compreensão, que ainda estão servindo a outros deuses. Sabe, amadas? E nós precisamos entender isso. E nós, como mulheres, dentro da nossa convivência, do nosso círculo de convivência, nós temos uma influência muito grande. E devido a essa influência, nós podemos mudar as realidades. Então, a primeira coisa, o primeiro nível é o nível terrestre, o nível onde você pisa, onde você coloca a planta dos seus pés, onde você é dona. Porque a palavra de Deus diz assim, que onde eu colocar a planta dos meus pés, é terra minha, é terra santa, é terra que eu posso dominar, que eu posso governar. Só que, claro, não é sobre as pessoas que eu vou dominar. Eu não vou chegar brigando com meu marido, eu não vou chegar dizendo para as pessoas que não têm o entendimento, que elas estão em pecado. Não, a minha luta é contra os poderes espirituais e não contra as pessoas, como diz em Efésios 6. Então, continuando aqui, ó, toda ação tem uma causa espiritual e se você entender isso, o diabo nunca mais vai tocar nas coisas que são tuas, que te pertencem, sabe? E não vai tocar mais na tua família. Em Efésios fala que a luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás. Então, essa luta terrestre, ela é pessoal, sabe? É onde nós expulsamos demônios que se manifestam, onde nós temos autoridade para remover toda a ação que nós estamos vendo. Por exemplo, você está dentro da sua casa e você começa a ver briga. Não tinha briga. Você é crente e começa a briga. Você tem que discernir que isso ali não é. Isso é algum demônio que está ali, agindo, atuando. Amém? Então a gente precisa entender isso para nós seguirmos a nossa vida com mais abundância de vida, com mais vitória. No segundo nível é o nível oculto. Tá? O segundo nível é este nível onde expõe as forças malignas, aonde nós começamos a observar que a escuridão, né, que as trevas elas estão dominando, como feitiçaria, a pessoa que está sempre se acidentando, a pessoa que está sempre caindo, a pessoa que está sempre com problema na família, está sempre, sabe? Existe feitiçaria, bruxaria, sabe? Satanismo, maçonaria, nova era, religiões orientais, invocação de idolatrias, sabe? Macumbaria. A gente precisa buscar discernimento de espírito para saber o que está acontecendo no mundo espiritual. Sabe? Nós precisamos estar alerta, nós como crentes que cremos no Senhor Jesus, que confiamos no sangue do Cordeiro, que sabemos que aquele sangue pagou um preço por todos nós, nos redimiu para a salvação eterna com o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus e Pai e Criador de todas as coisas, ao qual nos criou em Cristo Jesus e nos preparou para toda a boa obra. A boa obra de Deus é que quando nós nos transformamos em filhos, entendemos que somos filhos de Deus e agimos como os filhos de Deus, na autoridade como filhos de Deus. Então nós precisamos buscar discernimento de espíritos para a gente vencer, para a gente atacar e acertar o alvo, amados. Porque às vezes, queridas, nós até oramos, até buscamos, mas nós não acertamos o alvo. E aí as coisas continuam, mas por que nós não acertamos? Porque nós não buscamos do Senhor um discernimento de espíritos. Qual o espírito que está agindo na sua família? É espírito de morte, é espírito de depressão? Qual o tipo de espírito que está agindo? O que vem acontecendo ciclicamente ou ciclos repetitivos na sua família? O meu pai faz assim, minha mãe faz assim, isso aconteceu com meu pai, com a minha mãe. Isso são ciclos e nós precisamos quebrar essas maldições, quebrar
esses ciclos repetitivos de desastres, de agonias, de maldade, de tristeza, de acidentes, de morte, de suicídio, sabe, de contenda. Nós temos essa autoridade, amados. E esse nível é um nível mais oculto, a gente tem que ter o discernimento. Existem rachaduras que este tipo de ação espiritual faz, que podem destruir lares, destruir famílias. Sabe? Às vezes não vem a separação, mas vem a desarmonia total. Às vezes vem a separação e destrói, destrói, porque olha, amados, Deus, ele abomina o divórcio. E tudo que o diabo quer, Satanás quer, é transformar os valores da família. Entende? Fazer com que a família seja destruída. E começa com o divórcio. Sabe? Então nós precisamos entender esses níveis que tem nos atacado, que nós temos sofrido, para nós acertar o alvo e para nós vencer e orar da forma certa. O sangue de Jesus, ele tem um poder extraordinário. O sangue de Jesus é verdadeiro. Ele não é apenas o sangue de Jesus não é apenas um conhecimento, ele é real, ele age. Se você aplicar o sangue de Jesus nas suas causas, Jesus vai restaurar, ele vai, sabe, todas as fissuras, todos os erros, todas as falhas, ele vai ajustando, ele vai alinhando com a vontade do Senhor e vai mudando, vai transformando a sua vida, sabe? Então, esse nível é muito importante, você ter discernimento. Se você não tem, busque seu pastor. Se você não tem, sabe, busque seus líderes espirituais. Seus líderes espirituais, eles têm obrigação, amados, de te ajudar nessa área. Em nome de Jesus, sabe, queridos? Então, assim, ó, e o terceiro nível de batalha espiritual é o nível de territórios. É, por exemplo, o que acontece nessa terra. Eu lembro quando nós viemos aqui para essa terra onde nós moramos hoje, tinha muitas contendas, tinha uma guerra de família, tinha muitas coisas, e nós começamos a mudar. Nós começamos a orar, a ungir a terra, declarar que Jesus Cristo é o dono, Jesus Cristo é o dono desse lugar, Jesus Cristo é o dono desse lugar. E as coisas foram mudando, e Deus foi trazendo harmonia, Deus foi restaurando, Deus foi removendo o que não era bom, Deus foi acrescentando o que era bom, e a gente tem visto uma mudança tremenda. Só que como assim? Por quê? Por causa que o território onde você mora, a sua rua, a sua casa, o seu bairro, você como igreja, você tem autoridade ali. Esse tipo de batalha já é um tipo de batalha que precisa, nós estamos chamando a liderança nesse momento, eu chamo a liderança que se antene em ungir as ruas, e mudar o ambiente espiritual do território, dos bairros. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, e nós precisamos nos posicionar e nos colocar com este poder, com essa autoridade. Nós precisamos agir essa autoridade, e então nós vamos ter vitória e vamos ter mudança nos territórios. Eu vejo assim, ó, que toda vez que se instala uma igreja num bairro, o bairro começa a mudar, vem asfalto, sabe? Muda. Entende? E isso é porque a igreja é o agir de Deus, é o sangue de Jesus que está operando ali por causa da fé dos crentes. Amém, queridos? Nós precisamos estar alerta para que as ações espirituais em volta de nós, elas sejam transformadas, sabe? E não pioradas, mas transformadas para melhor, para que você possa melhorar. E essa batalha territorial, ela não é para todos. Então você precisa da sua liderança. Entende? Precisa da sua liderança, mas todos estão inseridos, todos nós estamos inseridos nessa batalha. É o teu bairro, é a tua rua, e ali você que tem que comandar, você que tem que determinar, sabe? Todos os níveis, eles são importantes, só que nós temos que entender uma coisa: para nós vencer qualquer um dos níveis, nós temos que nos revestir dos 7 Espíritos de Deus. Sabe, o Senhor nos deixou todo o seu legado, Deus nos deixou todo, Ele nos chamou como um exército, e o exército de Deus, ele não ganha de graça os territórios, ele ganha sim, mas na conquista, quando você se coloca na conquista. Eu vou conquistar o meu território, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou buscar de Deus o que eu preciso vencer dentro da minha casa, eu vou buscar de Deus o que tem de maldição na minha casa. Se eu estou recebendo alguma feitiçaria, alguma inveja, alguma coisa, Deus vai me dar discernimento, eu vou vencer todas essas batalhas, eu vou ganhar minha rua, eu vou declarar que a minha rua é de Jesus Cristo, eu vou batalhar pelo meu bairro, eu vou orar pela minha cidade, pela minha nação.
Entende? Então todos os níveis são importantes, mas se nós não tivermos o revestimento de Deus, o respaldo, se nós não buscarmos a presença do Senhor, nós não teremos força, nós não teremos força. Por isso que a Bíblia fala, por isso que eu citei aqui Esther. A Esther era órfã, ela demonstrou que ela era, sabe, uma mulher de grande coragem. Por quê? Porque aquele povo era o povo de Deus, entende? E eles iam ser todo eliminados. E ela entrou em jejum. Gente, jejum, ele derruba certas castas de demônio. A Bíblia fala que certas castas só saem com jejum e oração. O que é casta? O que são castas? Castas são sociedades, então são demônios associados que estão trabalhando contra a sua vida. E muitas vezes você não consegue vencer, você tem que jejuar. Um exemplo que eu sempre dou, o jejum com oração é o melhor jejum que existe. Você abre o jejum, ora, depois entrega o jejum. É 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo você pode, quanto tempo você tem disponível. Amém, queridos? Queridas, então assim, se revista dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho e Espírito de temor do Senhor. Cada Espírito, ele combate uma casta de demônio. Castas são sociedades associadas, entende? Que agem para destruir o ser humano. O Espírito do Senhor destrói o Espírito do anticristo, o Espírito das trevas. O Espírito de sabedoria, ele destrói o espírito de astúcia, de manipulação. Quando a pessoa é sábia, ela discerne se está sendo manipulada, se não está, e destrói esse tipo de espírito que atua nas pessoas. Amém? O espírito de entendimento, ele traz, ele age contra, ele derruba todo o espírito de confusão. Então, se às vezes você já não aconteceu de você falar uma coisa, as pessoas entenderem outra totalmente, você ficar numa saia justa, você não foi aquilo que você disse, as pessoas entenderem tudo errado. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Isso é um espírito de confusão que está agindo no nosso meio. Então, com o espírito de conhecimento, com o espírito de entendimento, você cancela. Então, você precisa se revestir e ter esse entendimento. O espírito de conhecimento, o espírito de conhecimento de Deus, ele cancela e anula, ele batalha, ele luta contra o espírito da razão. O que é o espírito da razão? O que é conhecimento? O que é razão? O conhecimento é o conhecimento de Deus, é o discernimento, é o entendimento. Palavra de conhecimento é quando Deus revela algo para nós, entende? Ele revela, tem alguém aqui que está com esse problema. Ou Deus nos acorda para orar por alguém que está passando por uma situação que você nem sabia. E de repente a pessoa vem e fala para você que realmente é verdade. Estava passando. Amém? Então, o conhecimento, ele tira o espírito da razão. O espírito de fortaleza, você fica forte, você se reveste com ele e você tira todo o espírito de fracasso, de soberba, de orgulho. O espírito de conselho, ele tira todo o espírito de argumento. O espírito de temor tira o espírito de loucura. Então, amados, vamos entender, nós somos o exército do Senhor e nós precisamos conquistar. Você é o exército, não importa a hierarquia que você esteja, você faz parte do exército de Deus. Amém, queridos? Então aprenda a orar, nós precisamos lutar até nós celebrar, até nós encontrar a crise, sabe? Vencer a crise, encontrar a solução. Amém? Então, nós temos que entender como Esther fez. Quando o povo dela foi liberto, ela celebrou. E é isso que eu desejo para você. Em nome de Jesus, que você aprenda a orar, que você entenda que é uma batalha espiritual, que nós temos que conquistar os territórios. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um grande beijo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá bom? Pode ser que alguém esteja precisando, passando por uma guerra e ainda não encontrou uma forma de batalhar. Amém? Deus abençoe.